Bom, muito bom dia a todos. A gente vai começar então o webinar. São 11 horas da manhã. Vocês estão me escutando bem? A gente tem um campo de perguntas, se por um acaso alguém puder me responder. Legal, o pessoal está mandando ok. Bom, pessoal, então vamos começar mais um webinar. Hoje, 23 de junho, a gente vai falar sobre termocompressor, recuperação de condensado. Eu estou hoje com o Thiago Acosta. Algumas informações antes da gente começar, então. O certificado, a gente emite o certificado para todas aquelas pessoas que responderem a nossa pesquisa de satisfação. A gente faz uma pesquisinha de satisfação bem rápida no final, elas são 5 perguntinhas. Se você tiver interesse em saber mais sobre os próximos webinars, a gente posta bastante informação lá no nosso LinkedIn, é só procurar Sparex Arco Brasil. E é isso aí, pessoal. A gente vai ter então o webinar dia 30 de junho, com o Augusto Makita e a Roberta Said. A gente vai falar sobre como evitar a contaminação. Dia 7 de julho, a gente vai ter com a Heloísa Soares, a gente vai falar sobre as necessidades específicas para medição de vazão de vapor. E pode ser que a gente tenha em agosto também uma nova programação de webinars. Fiquem então atentos aí ao nosso LinkedIn. Bom, Thiago, pode começar a aula aí. Muito obrigado a todos e um bom treinamento. Bom, pessoal, muito bom dia. Meu nome é Thiago Acosta, eu trabalho aqui na Sparex Arco há 25 anos e hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das formas que nós estamos propondo para a recuperação de condensado reevaporado. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Nós vamos iniciar o assunto de recuperação de condensado reevaporado com termocompressores. Essa é a agenda que nós estamos propondo. Falar um pouco sobre o que é a reevaporação do condensado. Falar depois sobre as formas tradicionais de reaproveitamento e as suas limitações, né? O reaproveitamento com um termocompressor e alguns exemplos de solução, né, em algumas instalações reais. Tá? Bom, a gente não pode falar então de reaproveitamento sem antes falar sobre a reevaporação de condensado. Então, só para a gente recapitular, né, colocar todo mundo na mesma página, o condensado que se forma quando o vapor cede a energia para algum processo, ele, na verdade, ele se forma, teoricamente, mantendo a mesma temperatura do vapor. A temperatura do vapor e do condensado, teoricamente, é a mesma. Então, quando você tem a formação do condensado, que é quando o vapor cede a sua energia para o processo, você precisa eliminar esse condensado dentro do seu processo. Você utiliza purgadores para fazer essa função. Só que o que acontece? Você tem normalmente uma alta pressão e, consequentemente, uma alta temperatura desse condensado, e quando ele passa por um purgador, ele vai encontrar uma região de menor pressão, onde a temperatura daquele fluido, daquele condensado, ele precisa estar a uma temperatura mais baixa. De acordo com a curva do vapor saturado, para cada pressão você tem uma temperatura correspondente. Então, a gente entende que vai haver um excesso de energia quando esse condensado passar pelo purgador. Então, aqui tem um exemplo nessa tela aí, um processo consumindo vapor a 7 bar. E Thiago. Oi. Thiago, a gente está parado na sua tela do PowerPoint. A gente acha que precisava que você colocasse em modo de apresentação. Você está vendo o que agora? Estou vendo a tela do PowerPoint como se você estivesse fazendo edição nele. Se estivesse editando o PowerPoint. Estranho. Talvez tenha algum... Aqui no menu, talvez você tenha alguma opção aí de trocar, talvez, a visualização de tela. Ou talvez se você der um modo... Isso, agora sim. Legal. Sim. Eu tô na tela de recapitulando. Ok, ótimo. Beleza, obrigado. Bom, então, só voltando rapidamente então aqui, eu passei aqui rapidamente mostrando qual que é a nossa intenção de hoje, falar um pouco sobre a reevaporação de condensado, as formas tradicionais de reaproveitamento, o uso do termocompressor para fazer essa função,
e alguns exemplos. Então, essa figura aqui, eu estava dizendo que você, ao consumir vapor em um processo, quando você precisa eliminar esse condensado por um purgador, você acaba chegando numa situação em que você tem um excedente de energia entre a entrada e a saída do condensado. Então, esse excedente de energia, você precisa de alguma forma eliminar. Você precisa tirar esse excedente do condensado para que ele tenha a chance de ter a sua temperatura diminuída. Tá? Como é que a gente... Então, o que acontece, na verdade? Acontece um fenômeno da revaporação. Então, esse gráfico ele representa os 721 kJ por quilograma, é a energia que eu tenho no condensado a 7 bar. Estou mostrando, vou aqui o exemplo, estou com um processo consumindo vapor a 7 bar, e eu estou descarregando ele para uma linha de pressão atmosférica. Então, eu tenho 721 kJ por quilograma na pressão de 7, só que esse condensado na pressão atmosférica, ele só pode ter 419 kJ em cada quilo. Então, obviamente, tem um excedente aí de 302 kJ em cada quilo de condensado que eu estou descarregando pelo purgador. Esse excedente, em relação à quantidade de energia que eu teria para, na pressão atmosférica, transformar ou passar de fase líquida para gasosa 1 kg de água, se eu fizer uma relação entre esse excedente e a energia total do vapor na pressão atmosférica, eu tenho o percentual que eu vou ter de reevaporação. Existem formas para nós fazermos isso. Nós pegamos o calor sensível na alta pressão, diminuímos o calor sensível de baixa, daí nós encontramos o excedente e dividimos pelo calor latente na pressão de baixa. Tá? Existem gráficos que nos ajudam a encontrar esses valores de reevaporação. Então, nesse exemplo aqui, eu estou despressurizando um condensado de 7 bar para a pressão atmosférica, eu tenho ali embaixo, então, 13,4% de reevaporação naquele condensado que está sendo descarregado. Então, veja, muitas pessoas podem confundir esse vapor que reevapora espontaneamente com vazamento de vapor, e não é. É um fenômeno físico, né, que realmente é necessário para que aquele condensado que está sendo descarregado, ele entre aspas, atenda aí as leis da termodinâmica e tem a sua temperatura correspondente à pressão do condensado na pressão que ele estiver sendo descarregado. Vamos fazer um exemplo aqui, mais teórico, para a gente chegar à conclusão do quão importante é a gente recuperar esse condensado reevaporado. Fazendo um exemplo aqui de 7 bar para 0, né, que é o exemplo que eu estava falando, descarregando 1000 kg por hora, quanto que eu vou ter de massa, quanto que eu vou ter de energia e quanto que eu vou ter de volume? Tá? Então, recapitulando, fazendo cálculos, pegando a energia do calor sensível do condensado na pressão montante, 721, diminuindo desse valor, o calor sensível na pressão atmosférica, dividindo essa diferença pelo calor latente do vapor na pressão de descarga, eu chego aqui nos 13,4%. Então, nos parece, poxa, apenas 13%, ou não apenas, mas 13%, será que realmente é algo significativo? Será que isso realmente vale a pena a gente pensar em recuperar essa reevaporação? Na hora que a gente fala em energia, a coisa muda de figura. Se a gente pegar aquele pequeno percentual de reevaporação e multiplicar pelo calor latente do vapor, a gente chega em valores, pelo menos nessa despressurização de 7 para 0, em valores muito próximos. O que eu quero dizer com isso? Que a energia do vapor reevaporado é a mesma da energia que ficou naquele condensado remanescente que não reevaporou. Ou seja, quando você retorna o condensado, por exemplo, aqui de um processo de 7 bar para 0, e você retorna apenas o líquido, saiba você que você só está retornando metade da energia que você tinha disponível. A outra metade está sendo perdida para a atmosfera. E quando a gente fala em volume, então, é algo ainda mais acentuado, né? A gente costuma dizer que quando a gente dimensiona uma linha de condensado com vapor, com essa vazão de condensado reevaporado, é quase como se nós dimensionássemos uma linha de vapor, porque é o que ocupa a maior parte do perfil da tubulação. Então, nós temos essa situação.
nós temos 1.000 quilos de condensado antes do purgador. Na hora que a gente passa condensado pelo purgador, na hora que nós despressurizamos, nós vamos ter 866 quilos de condensado e 134 quilos de vapor. Né? Esse vapor flash, ou o condensado que se revaporou. Dependendo do combustível que nós estamos queimando na caldeira, nós vamos ter desperdícios, né? ou perdas financeiras devido a essa revaporação. Eu fiz aqui um rápido exercício, pegando esses 134 quilos de perda e considerando o processo trabalhando 6.000 horas ano. Tá? Se eu estivesse queimando lenha, peguei preços aí médios de mercado dos combustíveis, eu teria então perto de 50 mil reais por ano de perda. Queimando óleo, teria mais ou menos 130 mil reais em média, queimando gás natural, algo perto de 145 mil, e o GLP, 160 mil. Tá? Isso aqui só estou falando combustível, gente. Não estou falando ainda de tratamento, não estou falando ainda de água, e cada vez mais tem o seu custo aí sendo elevado. Então, veja que vale a pena realmente nós pensarmos na recuperação desse reevaporado. E a gente, antes de continuar, a gente não pode esquecer que na hora que a gente fala em reevaporação, a gente sempre tem que levar em conta a temperatura em que aquele condensado está sendo descarregado. Então, nesse exemplo aqui, se eu tenho um condensado a 5 bar e a temperatura de saturação, né, 159, e eu despressurizo, eu de fato vou ter uma reevaporação, porque a temperatura de saturação do lado a jusante ou depois do purgador, ela realmente é menor do que a temperatura de processo. Se eu tivesse algo diferente, como por exemplo 5 bar, só que o condensado a uma temperatura de 90 graus antes do purgador, é evidente que aqui eu não vou ter nenhuma reevaporação, porque aqui eu já estou retirando todo aquele excedente de energia que eu tenho antes do purgador, e na hora que eu fizer essa despressurização, na hora que eu fizer essa descarga, eu não vou ver nenhum tipo de reevaporação de condensado aqui. Ok? Mas para a gente poder não ter essa dúvida. Bom, eu não sei, Rachid, se surgir alguma pergunta, você pode interromper, tá? Para a gente poder sanar aí logo que as perguntas entrem, tá? Pode deixar, Thiago. Bom, então, nós devemos, então, na medida do possível, tentar fazer sempre a recuperação desse reevaporado. Então, quais são as formas que a gente tem para poder não perder ou para poder recuperar esse reevaporado? Então, eu elenquei algumas aqui, para a gente poder discutir. A primeira delas é talvez a mais básica, seria tentar trabalhar com pressões de vapor mais baixas possível dentro do seu processo. Tá? Outra forma é o subresfriamento de condensado, o pré-aquecimento do próprio processo, recuperação para linhas de baixa pressão, condensação do condensado evaporado, recuperação na casa de caldeira e outros. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses. Então, se você tem a chance de trabalhar com pressões de vapor baixas no seu processo, você, obviamente, se nós voltarmos ali no gráfico, a gente vai perceber que quanto maior o ΔP na despressurização do condensado, maior vai ser a formação de reevaporado. Então, se eu tiver uma pressão de processo baixa, na hora que eu fizer essa despressurização, eu vou ter menos reevaporação. Então, isso vai resultar em menos perdas, se eu não estiver recuperando esse reevaporado. Tá? Só que, claro que tem limitantes. Né? Se você precisa de um processo que ele seja aquecido a 120 graus, você não pode usar vapor a 1 bar, que você vai ter o vapor na mesma temperatura de processo e você vai ter muita dificuldade de fazer o aquecimento desse seu processo. Então, você vai... Essa solução de trabalhar com uma pressão e consequentemente, uma já tem a sua limitação. E outra coisa é que você, ao trabalhar com temperaturas de vapor mais baixas, você vai acabar necessitando de áreas de troca térmica maior.
Então, tem um exemplo aqui, se você trabalhar com... quanto menor é a pressão de trabalho, maior é o seu trocador de calor, né? o seu sistema de troca térmica. Então, essa solução tem essa limitação, tá? Existe uma forma que a gente também sabe que existe, embora a gente não recomende muito, é você subresfriar o condensado dentro do próprio equipamento. Então, aqui nós temos um exemplo de um aquecimento de um fluido de processo, pode ser água aqui, por exemplo, em que você está utilizando um trocador a placas e você tem na saída desse trocador, na linha do fluido primário, uma válvula de controle. É essa válvula de controle que está, na verdade, controlando a entrada de vapor dentro do trocador. Então, é uma forma também de você aproveitar a energia, porque você tende a causar um represamento de condensado dentro do trocador. Existem também muitas limitações, né? Quando você vai fazer o projeto do trocador, você precisa levar em consideração esse aumento de nível de condensado dentro do trocador, tá? E aí você vai ter sempre menor área disponível para o vapor, você tem uma grande chance de ocorrência de golpes de ariete, você também tem maior chance de corrosão, porque você vai acabar acumulando condensado dentro do seu trocador. E também isso se aplica normalmente em processos que não tem muita variação de carga térmica. Tá? Mas, de novo, não é algo assim muito comum, tá? Porque você vai acabar, não é comum quando a gente se depara com usuários utilizando esse tipo de controle, né, com válvulas de controle na saída do condensado, você acaba tendo uma incidência maior de manutenção no trocador de calor. Uma outra forma é fazer o pré-aquecimento do próprio processo. Então, veja aqui que eu estou fazendo o aquecimento de um fluido, pode ser água aqui, no trocador principal, no trocador aqui superior, e a energia do condensado ela está passando por um pré-trocador. Então, o fluido, em vez de passar inicialmente ou apenas pelo trocador principal, ele passa por um pré-trocador. E com isso você faz o aproveitamento da energia do condensado, né? Que se não fosse assim, talvez poderia ser perdida. Vamos colocar aqui que esse trocador superior esteja usando vapor a 10 bar e essa descarga de 10 bar para uma pressão atmosférica resultaria numa perda aí superior a 15% de revaporação. Você pode usar esse excedente e fazer o pré-aquecimento desse fluido. Também tem muitas limitações, né? Dificilmente se aplica essa solução em processos com recirculação, porque se o fluido estiver a uma temperatura já elevada entrando no trocador principal, é capaz que aquele vapor não consiga ceder nenhuma energia para aquele líquido que já está a uma temperatura alta. Tá? Fazer mudanças também, de fazer o aproveitamento em sistemas já existentes, acaba exigindo interferências no processo. Então, você precisa parar o processo. Então, de repente, é um processo que não permite interrupção. E aí você precisa fazer essa interrupção, acaba tendo perdas de produção. E não é incomum também, em muitos casos, né, clientes multinacionais com engenharia de processos fora do país, às vezes essa solução exige uma aprovação de fora e isso acaba sendo um pouco complicado. E também nem sempre o arranjo físico permite essa alteração na instalação. Então, esse exemplo aqui, imagina uma bateria de radiadores para aquecimento de ar, nem sempre o espaço físico permite que você coloque um novo radiador para aproveitar essa energia do condensado e fazer o pré-aquecimento do ar, né, que está entrando a uma temperatura ambiente, saindo aqui, por exemplo, a 100 graus. Nem sempre o arranjo físico permite um novo radiador. E aí você acaba não tendo chance de fazer esse sistema de reaproveitamento. Uma forma muito comum é você fazer a recuperação desse revaporado para linhas de menor pressão. Então, aqui tem um exemplo, eu estou consumindo vapor de alta pressão em 3 consumidores, a descarga dos 3 purgadores, essa descarga de condensado é encaminhada a um tanque de revaporação, e esse tanque está conectado a uma linha de baixa pressão. Né? Você acaba reaproveitando isso indiretamente na linha que abastece esses 2 consumidores. O que muitas vezes acontece é que nem sempre você tem processo trabalhando a pressões mais baixas. Né?
E aí você não tem aonde utilizar essa revaporação, você não tem aonde interligar esse tanque de revaporação a uma baixa pressão, porque você simplesmente não tem consumidor. E às vezes quando tem, às vezes falta uma concomitância, né? Uma simultaneidade entre a geração desse reevaporado e o consumidor. E aí você acaba tendo que, muitas vezes, desperdiçar esse reevaporado. Veja esse sistema aqui nesse exemplo, né? Nós temos aqui uma válvula de alívio que serve para quê? Se você tem uma geração de reevaporado maior do que o consumo, eu preciso jogar esse excedente fora, ou eu vou acabar pressurizando essa linha de vapor. Vou acabar pressurizando a linha de vapor e também vou causar uma contrapressão nos purgadores que estão encaminhando o condensado para esse tanque. Então, veja que, às vezes, o que é pensado em recuperação pode acabar atrapalhando. Então, às vezes, também essa solução tem uma limitação. Tá? Uma forma muito comum também, hoje em dia, é a condensação do reevaporado. Então, você tem um vapor a uma pressão atmosférica, né, um vapor sendo perdido a uma temperatura de 100 graus, e você encontra um fluido de processo que necessita de um aquecimento e ele pode, então, receber a energia desse reevaporado. Você acaba condensando esse reevaporado, aquecendo esse fluido de processo. Então, você tem aí o ganho tanto da energia desse vapor, como também a massa que vai acabar sendo reaproveitada. Aqui é um sistema que mostra um trocador recebendo o vapor a baixa pressão de um tanque de retorno de condensado, e esse vapor a pressão atmosférica vai acabar sendo condensado, aquecendo um fluido aqui. Tem uma particularidade, né? Esse sistema aqui é um trocador com 5 conexões, então ele mantém o tanque na pressão atmosférica. Então, existem sistemas dedicados para fazer essa tarefa. Existem limitantes, nem sempre há fluido com vazão constante e a baixa temperatura para receber essa energia que eu estou desperdiçando. Então, tem em muitos casos, tanques de retorno de condensado dentro de ambientes fechados, em que aquele vapor, né, que está sendo perdido para a atmosfera pode causar uma situação de um certo perigo, né, operacional, ou até o ambiente ficar ali não muito agradável. Muitas vezes o pessoal utiliza uma água bruta, água de torre, simplesmente para condensar esse vapor que está sendo perdido, e é um desperdício, né? Porque eu estou pegando uma água apenas para condensar e eu estou jogando essa água fora. Né? Esse arranjo aí, ele é encontrado muitas vezes, mas não é uma forma de reaproveitar, é simplesmente uma forma de condensar o vapor que está sendo perdido dentro de um ambiente fechado e muitas vezes isso não é desejado. Bom, a gente falou muito de processo, mas muitas vezes esse condensado com essa energia excedente, ele é retornado lá para a casa de caldeira. Então, esse revaporado, ele é transportado junto com o condensado, né, na forma líquida, lá para a casa de caldeira, lá para o tanque de alimentação, muitas vezes num desaerador pressurizado. E é uma forma interessante de nós fazermos essa recuperação, tá? A gente só tem que tomar alguns cuidados, porque a gente acaba tendo a possibilidade de ter um aumento na pressão da linha de retorno de condensado. A gente não pode esquecer que, mesmo isolada, essa linha de retorno vai acabar tendo perdas, né, térmicas por meio, então a mesma energia que eu tenho saindo do meu processo não é a mesma que vai chegar, obviamente, na casa de caldeira, porque eu tenho uma perda aí no transporte, uma perda de energia térmica no transporte. Não é incomum a gente também encontrar usuários que possuíam essa recuperação, né, eles tinham o desejo de recuperar esse excedente com linhas de retorno de condensado submersas dentro de tanques de condensado, e aí, um tempo depois, a gente se depara com a situação em que aquele usuário interrompeu
aquele tubo que estava submerso, né? Porque essa recuperação ela resultava em muita vibração no tanque de retorno, muito ruído, uma situação em que gerava uma certa preocupação, e o usuário resolveu, então, interromper aquele tubo submerso, e aí você tem a perda do vapor, né, desse revaporado. Em vez de perder lá no processo, você vai acabar perdendo no tanque de alimentação. Tá? Mesmo em desaeradores pressurizados, dependendo do excedente de energia, eu também acabo tendo perdas. A Sarco também fabrica desaeradores, a gente fabrica com pressões máximas aí de acordo com a situação. Mas normalmente nós encontramos desaeradores com pressão máxima aí de meio bar. E dependendo desse excedente de energia, se eu tentar recuperar todo ele, eu posso chegar numa pressão acima da pressão máxima desse desaerador. Aí eu tenho que também ter um sistema de alívio para a atmosfera. Então, pode acontecer isso também. Tá? Existem formas avançadas de fazer essa recuperação. Existe um sistema que é uma regeneração entre o retorno de condensado e a alimentação de água. Um sistema cruzado que faz com que a água que está sendo pressurizada ou bombeada para a caldeira, depois de pressurizada, ela recebe a energia que está chegando, né, do processo para o tanque. Então, eu faço uma regeneração, já que a água já vai estar pressurizada, eu já não tenho mais um limite de temperatura para essa água, né? Eu já estou com possibilidade de receber mais energia, porque essa água não vai vaporizar, já que ela está pressurizada. É um processo muito interessante, é um sistema muito interessante, porém, exige também um cuidado na hora de você adotar essa solução. Por exemplo, isso vai acabar ocorrendo uma elevação da pressão da linha de retorno. Então, isso pode exigir que você precise trocar ou aumentar sistemas de drenagem dos seus processos. Eles podem acabar ficando subdimensionados se você diminuir o diferencial de pressão entre a entrada e a saída. Então, esse processo acaba aumentando a contrapressão, isso pode ocorrer, talvez, em alagamento, e você precisa lá e aumentar as drenagens. Se você também encaminha água muito quente para economizadores de caldeira, você pode acabar limitando a eficiência desses economizadores. Então, a gente alerta para que esse cenário seja bem avaliado antes de adotar essa solução aqui dessa regeneração. Tá? Bom, quando nada disso é possível, a gente consegue ainda fazer o reaproveitamento utilizando o termocompressor. O termocompressor, ele é um equipamento que utiliza um vapor de alta pressão para comprimir um vapor de baixa pressão. Você consegue succionar esse vapor de baixa pressão utilizando um vapor de alta pressão, e você vai ter uma descarga com uma pressão intermediária entre esses dois fluidos. E é essa relação entre pressão de vapor motriz, pressão de vapor de sucção, pressão de vapor de descarga, que vai me determinar aí as relações entre massa de vapor motriz por massa de vapor succionado. Então, é um equipamento que normalmente ele é feito para cada aplicação, para cada processo. Tá? Então, do que ele é composto? Ele é composto de algumas partes importantes que a gente precisa mencionar aqui. Então, você tem a entrada do vapor motriz, um vapor de alta pressão. Ele vai passar aqui por um nozzle aqui, por um bico aqui, que vai ser acelerado. Ele vai ter a sua velocidade aqui acelerada e vai acabar causando aqui uma sucção desse vapor que está entrando aqui na conexão do vapor de sucção. Tá? Então, quanto maior a pressão do vapor motriz, maior é a chance de eu fazer a sucção desse vapor de baixa pressão. Esses dois fluidos, então, eles vão caminhar juntos aqui nesse difusor
difusor que vai levar para essa garganta, onde vai, de fato, ocorrer a mistura dos dois fluidos, e aí eu vou ter depois a descarga já na pressão que o meu processo irá consumir. Tá? Então, para resumir, né, eu tenho vapor em alta pressão, que é introduzido no termocompressor, é o chamado vapor motriz. Você tem um aumento de velocidade e, por consequência, uma queda de pressão. Essa zona de sucção que faz o arrasto do vapor de baixa pressão, que é o vapor de sucção. Na seção dos dois, daquele difusor inicial, o vapor de alta e o vapor de baixa, eles se misturam, e aí, ao passar pela garganta, a velocidade, então, ela é diminuída, né? A mistura do vapor é, então, desacelerada. Tá? Muitos olham um termocompressor e imagina como sendo uma válvula aqui com 3 vias, mas ele é um equipamento que não tem muito a ver com válvula de controle, é um equipamento que realiza esse trabalho de fazer essa sucção, tá? Gera essa confusão devido à forma construtiva do equipamento. O que tem de vantagem, né, o termocompressor? Você tem uma construção bem simples, bem robusta. A gente tem uma diversidade de materiais de construção, desde o carbono, passando pelo inox, até em aços liga, dependendo da temperatura do vapor que eu vou estar utilizando, como vapor motriz e como vapor de sucção e de descarga. Normalmente são equipamentos compactos, tá? Não ocupam dimensões muito longas aí nas instalações. É um equipamento de baixo custo de utilização. Veja que esse modelo que nós mostramos aí na foto é um equipamento sem consumo nenhum de ar comprimido ou qualquer outro fluido. Então, eu tenho um baixíssimo custo de utilização. Especificamente esse modelo aqui, esse modelo fixo, né, o rígido, como muitos chamam, ele não tem partes móveis, então isso também ajuda a diminuir o nível de manutenção desse equipamento. É possível a fabricação de uma grande diversidade de combinações e de diâmetros de vapor motriz, vapor de sucção, vapor de descarga. Lembra que eu falei que ele é normalmente feito sob encomenda para cada aplicação, tá? Então, permite uma gama de diâmetros e uma gama de combinações dos diâmetros, tá? E duas vantagens que eu quis colocar aqui, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. O bacana é que ele possibilita a recuperação do revaporado para o próprio processo gerador de condensado. Essa é uma grande vantagem, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre um exemplo, né? Eu tenho um consumidor de vapor a uma pressão de 13 bar. Essa pressão de 13 bar foi originada a partir de uma redução de pressão de 19 para 13. E eu estou consumindo esse vapor a 13 bar em diversos cilindros secadores. A descarga desses purgadores, inicialmente, no passado, nós recuperávamos esse revaporado em processos que não tinham necessariamente concomitância ou simultaneidade, né? E aí, o que acabava ocorrendo? Acabava ocorrendo em boa parte do tempo um desperdício, porque o consumidor desse revaporado muitas vezes estava fechado, né? E esse consumo de vapor nesses cilindros é constante, 24 horas, e aí eu não tinha onde consumir, eu tinha que jogar o excedente para a atmosfera. Tá? E aí, com o termocompressor, veja que eu estou recuperando o reevaporado para o próprio processo. Eu estou utilizando o vapor de 19 bar como vapor motriz, eu estou succionando um vapor
entre aspas, de baixa pressão, mas não é uma pressão tão baixa assim, mas relativamente aqui né, 6 bar e meio, e a descarga na pressão de utilização, na pressão de 13. Então, dá para nós olharmos aqui, entendermos o sistema e tirar algumas conclusões, né? Eu ainda possuo uma válvula de alívio, né, no sistema. Eu mantive uma válvula no sistema que, se tiver algum excedente de energia nesse tanque, porventura algum bypass aberto desses purgadores, mandando vapor vivo para o tanque, vai haver naturalmente um aumento da pressão desse tanque e o alívio, e esse alívio eu preciso descarregar, eu tenho um sistema que alivia para a linha de retorno. A válvula que o cliente já possuía, que o usuário já possuía, ela se tornou a válvula secundária, porque a válvula redutora principal é o próprio conjunto do termocompressor. Tá? Então, o termo ele é o agente redutor principal. Se ele não der conta da vazão do processo, a válvula que o cliente já possuía vai agir como uma válvula de complemento. Tá? E essa válvula aqui o cliente já possuía, ele fazia um controle de nível desse tanque aqui para enviar para a caldeira o condensado. Então, veja que possibilitou da gente recuperar o excedente no próprio processo que gera esse revaporado. Isso é muito interessante. Antigamente, eu mandava esse vapor para processos como lavanderia, que nem sempre estava consumindo vapor, e aí havia esse problema. E o outro ponto aqui, ele possibilita o aumento na recuperação do revaporado em sistemas existentes. Peguei um exemplo aqui, um caso real, em que o cliente possuía um sistema tradicional recuperando o revaporado a uma pressão de 4,5 kg. Isso resultava numa vazão de 300 kg por hora. O cliente possuía uma vazão de condensado de 700 kg, ele reaproveitava 300, perdia 400 para a atmosfera. Com o termocompressor, a gente possibilitou que a pressão do vapor de baixa, ela pôde ficar numa pressão ainda mais baixa. Por quê? Porque para eu gerar o vapor de 4,5, utilizando um vapor de alta pressão, se não me engano, nesse caso aqui era um vapor de 14 quilos, eu posso fazer com que o vapor de sucção esteja a uma pressão ainda mais baixa do que aquela pressão sem o termo. Então, eu pude trabalhar com uma pressão de sucção em um valor de 1,8. Ora, se eu pude trabalhar com uma pressão mais baixa, eu consegui recuperar mais vapor desse processo de despressurização, ou desse processo de revaporação do condensado. Ou seja, aquela perda que era de 400 quilos passou a ser de apenas 260. Então, veja que ele também pode se adaptar a um sistema já existente, um sistema que já faz uma recuperação, vamos colocar assim, parcial desse condensado reevaporado. Tá? Isso também é uma característica bem interessante desse sistema. Claro que aqui a gente está fazendo um bate, né? Nós estamos colocando aqui algumas funcionalidades, né? Passando para vocês aqui as possibilidades, e é claro que cada oportunidade precisa ser bem avaliada, né? Não dá para nós aqui tentar tornar todos aqui especialistas, mas a ideia é realmente mostrar para vocês que estão assistindo as possibilidades, tá? E a gente sempre gosta de mostrar as formas de controle possíveis, né, que existem para fazer essa recuperação do revaporado com o uso de termocompressor. Normalmente é empregada a forma de controle número 3 em conjunto com a válvula número 1, ou seja, eu faço o controle da entrada do vapor motriz, que é por intermédio da válvula de número 1, só que normalmente o termocompressor ele não atende à vazão do processo. Normalmente ele fica numa vazão de descarga a uma vazão menor ainda do que o processo consome. Então, a válvula número 3, ela age como válvula de complemento. O que acontece é que muitas vezes essa válvula número 3 já é uma válvula que existe no processo. Porque antes de haver o termocompressor aqui,
ele tinha que reduzir a pressão através de uma válvula. Então, essa válvula número 3, normalmente é uma válvula que acaba fazendo parte da solução. Dependendo da situação, essa válvula aqui, ela fornece uma vazão de, por exemplo, 10.000 kg por hora e com o uso do termocompressor vai passar, normalmente, a enviar apenas 1.000 kg. Aí é claro que a gente precisa avaliar se essa válvula com uma vazão de 10.000 não vai ficar muito grande para uma vazão de apenas 1.000, e aí talvez a gente precise colocar uma válvula menor em paralelo. A gente não pode simplesmente diminuir a vazão dessa válvula existente, porque de repente você precisa parar de trabalhar com um termocompressor e aí o sistema voltaria a receber vapor da válvula inicialmente instalada. Então, é mais para explicar, porque também surge muito desse tipo de dúvida. Poxa, mas como é que eu faço o controle de um sistema com termocompressor, né? Normalmente é empregado essas duas válvulas. Existem outros sistemas em que você faz, por exemplo, o uso da válvula de número 6, que é um sistema de descarga. Eu estou com excedente de pressão da descarga, eu faço o envio desse excedente para a linha de sucção novamente. Tá? Existem processos que podem acabar utilizando esse arranjo, tá? Mas não é muito comum. O mais comum, de fato, é a válvula número 1 e a válvula número 3. Nós também fabricamos um termocompressor do tipo variável, né? Aquelas fotos que eu mostrei eram do tipo fixo, mas existe um modelo em que eu consigo fazer o ajuste da agulha dentro do nozzle, né? E aí, esse atuador, ele é representado nessa figura pelo número 2. Então, o número 2, ele representa um atuador pneumático em situações em que eu posso utilizar um termocompressor de área variável. Tá? Não é sempre que a gente utiliza, existem umas particularidades que me permitem usar um termocompressor de área variável. Nem sempre é possível. Mas mesmo quando eu tenho um atuador desse termocompressor, eu preciso da válvula número 1, que também age como uma válvula de bloqueio. Se eu preciso interromper o fluxo de vapor, a válvula número 1 também vai servir como uma válvula de shutoff. Aqui alguns exemplos, eu vou mostrar também casos reais, mas o mais comum é esse, né? Eu tenho um processo consumindo vapor, um trocador de calor, o condensado sendo descarregado desse trocador através de um plugador, ele é encaminhado para um tanque de revaporação, e esse vapor que é formado, esse reevaporado, ele é recuperado com termocompressor, pode ser enviado para o próprio processo, ou muitas vezes é enviado para outro consumidor, né? Essa aqui é a configuração mais comum que a gente acaba se deparando. Aqui um exemplo interessante também, eu coloquei 2 exemplos e eu vou depois pular para alguns casos reais. Aqui também é um exemplo muito interessante. Em centrais termoelétricas, nós temos aí um vapor de alta pressão sendo admitido numa turbina, e normalmente a gente tem situações em que a turbina tem uma extração, né, e uma pressão de contrapressão. E aí esse mesmo consumidor, nessa mesma central termoelétrica, tem uma necessidade de reduzir a pressão de alta, que é a pressão de geração na caldeira, para um processo em que a pressão ela é superior à pressão de extração. Tá? Em muitos casos, dependendo da situação, poxa, eu estou com um excedente de vapor de extração que eu não estou usando e isso está limitando a minha geração de energia elétrica. E aí eu posso muito bem fazer esse arranjo aqui, né, de utilizar esse vapor motriz como um vapor que vai succionar um vapor de extração. Com isso, eu diminuo a vazão que está passando por uma válvula redutora, que é uma vazão que não está gerando nenhum trabalho. Então, isso acaba resultando em uma maior geração de energia elétrica. Fizemos vários estudos, já tem casos aí de ganhos significativos. Tá? Esse é um arranjo que é o que eu chamo de perda não aparente, né? Você não está vendo vapor sendo perdido muitas vezes,
Só que você está tendo uma perda resultante de uma diminuição na geração de energia, né? Você está pegando um vapor de alta pressão, em vez de passar por uma máquina para gerar trabalho, você está passando por uma válvula redutora, né? Que normalmente é um processo de redução isoentálpico, sem realizar nenhum trabalho, e você está deixando de realizar trabalho em uma máquina que tem uma redução não isentrópica 100%, mas é uma máquina que gera trabalho, você está deixando de mandar vapor para essa máquina porque você tem um consumo de vapor que tem que passar por uma válvula. O termocompressor te ajuda a, entre aspas, diminuir esse desperdício. Ele não vai ter a capacidade de eliminar por completo, mas ele diminui muito esse seu prejuízo, tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos de casos reais, tá? Aqui, por exemplo, é aquele caso que eu mencionei, em que um vapor de 19, ele é reduzido em uma válvula para pressão de 13, essa é a pressão de utilização, e as descargas dos purgadores e dos cilindros secadores, essa descarga é encaminhada para um tanque separador, né, para um tanque de revaporação, em que a pressão está em 6,5 bar. Então, essa pressão é a pressão de sucção. O vapor de 19 se tornou o vapor motriz e a pressão de descarga é a pressão que o cliente já utilizava no processo. Tá? Eu consegui recuperar aqui 700 quilos de evaporado, num processo que consome quase 11 mil quilos. Tá? Então, qual foi o benefício que esse usuário teve? Ele não perdia essa quantidade de revaporado, tá? Lá no tanque da caldeira ele já reaproveitava, mas de que forma? Ele tinha um tanque pressurizado a quase 5 bar de pressão para não perder essa energia. E isso resultava em uma temperatura muito alta na alimentação de um economizador. E aí eu limitava o roubo, né? Vamos colocar assim, o aproveitamento da energia dos gases nesse economizador. Isso me trazia vários problemas, entre eles um excedente de temperatura nos gases, né? uma temperatura acima de 300 graus desses gases que saíam aí pela chaminé, o que é uma situação não muito boa. E aí, com esse equipamento, a gente conseguiu diminuir a temperatura de entrada da água no economizador e, com isso, eu consegui aproveitar melhor a energia dos gases no economizador, diminuir a temperatura dos gases de exaustão, né, trouxe a temperatura para um limite aí ambiental fiscalizado, então, me trouxe vários benefícios, tá? Então, mas o principal foi esse aqui, diminuição da temperatura de água de alimentação no economizador. Tá? É uma planta no Brasil, no segmento de alimentos, com um payback mais ou menos aí de 3 anos. Essa é uma situação num cliente similar, só que em outro país aqui, na América do Sul, no Chile. Também perdi um vapor a uma pressão aí de 2,5 bar. Com vapor de 12 eu consegui recuperar esse vapor para uma linha de 4,5 bar. Um aproveitamento aí de 450 quilos, um processo que consumia em torno de 4.800. Então, aqui o benefício gera uma perda muito mais aparente. Eu perdia um vapor, eu perdia uma massa de revaporado para a atmosfera, e isso era bem visível, não era uma perda não aparente. Veja que esse caso anterior que eu mencionei, ele também era uma perda não aparente, porque o cliente não se dava conta de que ele poderia aproveitar melhor a energia dos gases no economizador, né? Ele precisou alertá-lo de que isso estava ocorrendo. Aqui já era uma perda mais aparente, era uma perda para a atmosfera. E aí nós colocamos, veja que esse termocompressor é daquele modelo que eu mencionei, ele tem um atuador, ele é um termocompressor de área variável, tá? E aí ele permite uma maior rangeabilidade no termocompressor. Eu consigo trabalhar com uma maior variação de vazão no termocompressor, tá? Esse aqui é um caso também no Brasil, é uma empresa no ramo de óleo, e ele fazia a descarga de um excedente de vapor numa linha de baixa pressão, numa linha de 1,5 bar para a atmosfera.
e com isso a gente sugeriu o uso do termocompressor porque ele tinha um processo que ele reduzia a pressão de 10 bar para 4 bar e meio. E aí nós sugerimos, então, utilizar o termocompressor para gerar um pouco dessa vazão na pressão de 4 bar e meio, né, para ele diminuir, então, esse desperdício que tem pela válvula de alívio para a atmosfera. Tá? É um projeto também que tem um payback aí de 2 anos. Tá? Esse aqui eu não tenho foto ainda, porque a gente acabou não tendo chance por conta da pandemia, mas é uma planta no segmento de pneus, que também tem uma certa quantidade de revaporado sendo perdido para a atmosfera, cerca de 300 kg por hora, e a gente conseguiu fazer, então, a recuperação desse vapor a uma pressão de 3 bar por uma linha de 11, utilizando vapor de 19 como vapor motriz. O benefício aqui foi, então, a diminuição do revaporado perdido para a atmosfera. E aí, por consequência, menos combustível sendo queimado na caldeira. Esse aqui é um projeto que também teve um payback um pouquinho mais longo, 3 anos, embora a gente está se deparando muito com projetos com payback cada vez maiores, né? A gente tem dito que nem sempre está sendo fácil, né? Até por conta, acho que, da própria formação dos usuários na área de utilidades, que já tem feito projetos aí, e a gente se depara com sistemas que já reaproveitam bastante a energia de condensado, de evaporado, e aí a gente acaba, não é incomum clientes já estarem, usuários já estarem aprovando os projetos aí com payback aí 3 anos, 4 anos, é uma situação que está se tornando cada vez mais comum. Nesse caso aqui, o projeto com payback de 3 anos. Essa aqui é uma solução também bastante interessante, que é uma daquelas que a gente comenta que o termocompressor recomprimindo o revaporado para o próprio processo, né? Aqui, uma solução no segmento de bebidas, né? Uma máquina que consome vapor, uma pressão em média de 2 bar e meio, mas esse vapor ele passa por uma válvula redutora e a pressão de entrada normalmente é perto aí de 10 bar. Esse condensado que sai desse processo de aquecimento desse equipamento, eu encaminho esse condensado para um sistema de retorno de condensado, uma bomba auto-operada, e aí eu tenho uma quantidade de revaporado saindo por esse coletor. Então, o termocompressor permite que eu recupere esse revaporado a partir desse coletor, utilizando essa pressão de alta, né, 10 bar no caso, e resultando aqui numa pressão de descarga aí, na pressão de processo, que é 2 bar e meio. Um processo que consome normalmente 1.500 kg por hora, eu estou succionando algo perto aí de 150 kg. Tá? Então, o benefício aqui foram 2, na verdade, porque além de eu fazer essa diminuição desse revaporado para a atmosfera, normalmente são equipamentos que estão em áreas fechadas, né? Então, esse vapor sendo perdido dentro de um ambiente fechado é um vapor que não deixa o ambiente de trabalho assim muito, assim, vamos colocar assim, muito seguro, né? Não é uma condição muito agradável. Então, o fato da gente conseguir recuperar isso de uma forma útil trouxe também esse outro benefício, além de você acabar economizando combustível, né? Já que você vai estar consumindo menos vapor vindo da caldeira. Tá? Bom, o que a gente precisa normalmente para fazer o dimensionamento de um sistema de recompressão de vapor? É claro que a gente tem que avaliar muito bem o cenário, né, que nós vamos estar sugerindo a utilização do termocompressor, mas basicamente nós precisamos de 4 informações. Tá? Nós precisamos ter uma ideia de qual que é
a vazão que está sendo perdida para a atmosfera, né, desse reevaporado. Nós precisamos saber qual é a maior pressão de vapor disponível perto daquele ponto. Precisamos saber também qual é a pressão desse vapor que está sendo perdido. Quando é para a atmosfera, normalmente ele está sendo perdido a baixa pressão, mas pode ser que esse sistema que está aliviando essa vazão desse vapor, ele pode estar a uma pressão mais alta. Então a gente precisa saber qual é a origem, qual é a pressão de origem desse vapor. Aquele exemplo que eu dei naquela empresa de óleo, eu estou descarregando o vapor para a atmosfera a partir de uma linha de 1,5 bar. Então não é um vapor atmosférico, é um vapor na pressão de 1,5 bar. E a quarta informação é a pressão de descarga. Então, tendo essas 4 informações iniciais, a gente já tem condições de fazer um estudo prévio para saber se vai ser possível a gente fazer a recuperação desse vapor que está sendo perdido. Tá? Às vezes, dependendo da situação, eu posso ter um processo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Tá? Eu não tenho a tela aqui de qual que foi a vazão de vapor motriz exigida para fazer a sucção desse vapor aqui, 1.500 kg de vapor a uma pressão de 0,1 bar, mas vamos considerar aqui que, por exemplo, eu tivesse a necessidade de consumir aqui 8.500 kg de vapor a 20 bar para succionar 1.500 kg de vapor na pressão atmosférica. Eu vou ter na saída, obviamente, a soma das 2 vazões, eu vou ter 10.000 kg por hora. Só que pode ser que esse consumidor a pressão de 1,5 bar, a vazão é de apenas 8.000. Então, eu não posso mandar 10.000 kg por hora de vapor para uma linha que consome apenas 8. Então, é nessa hora que a gente precisa avaliar e falar o seguinte: olha, usuário, a gente vai, desses 1.500, recuperar uma parte dele. Porque se eu tentar recuperar toda essa vazão, eu vou acabar tendo um excedente na sua linha de descarga. Eu vou ter que aliviar uma vazão na linha de descarga, talvez superior até à perda que você tem hoje. Então, muitas vezes, desses 1.500, vamos supor que eu vou conseguir recuperar apenas 1.200. Ainda vou continuar tendo esse desperdício de 300 quilos. Mas a gente chega num limite de recuperação. E a gente deixa muito claro nas nossas propostas, né, o que você vai estar recuperando, embora a gente seja bem conservador, mas a gente vai mostrar assim, o seu potencial é esse, você ainda vai continuar perdendo isso, né? É muito importante que a gente sempre frisa isso, porque existe sempre aquela expectativa de eliminar por completo aquela vazão de vapor que sai para a atmosfera, por exemplo, e aí nem sempre isso é possível. Tá? Muitas vezes mas tem sistemas em que a gente continua tendo ainda uma pequena vazão ainda sendo perdida para a atmosfera. Tá? Esses são os dados básicos, mas é claro que o termocompressor exige realmente uma análise muito criteriosa do cenário, né? Equipamento feito sob encomenda, a gente faz especificamente para aquele processo. Então, exige normalmente uma visita, seja ela em campo, seja ela virtual, para a gente realmente entender um pouco melhor. Às vezes os dados vindo dessa forma, eles podem vir um pouco frios, né? Sem algum detalhe importante que vai determinar aí, se vai ser possível ou não essa recuperação. Então, assim, nós estamos aqui hoje dando essa explicação sobre como que o termocompressor pode ajudar na recuperação do revaporado, mas a gente nos coloca aqui à disposição para que, caso vocês que estejam assistindo esse webinar tenha alguma oportunidade de fazer essa recuperação, que solicitem a nós, né, uma visita, seja ela presencial, não sei se todo mundo está podendo receber já a visita, mas ou pode deixar já agendado por uma futura data, ou já iniciar alguma conversa já nesse momento para que os estudos já possam ser iniciados. Tá?
Tiagão, a gente tem algumas perguntas aqui. Como já deu meio-dia, se você não se importar, a gente mandar por e-mail, depois respondendo o pessoal, pode ser? Pode ser sim, pode ser sim. Beleza. É um assunto que a gente não podia só abordar o termocompressor sem antes falar um pouco sobre o que é a revaporação e as formas que nós temos hoje de reaproveitamento. Então, acabei me estendendo, chegamos no meio-dia sem ter muito tempo para perguntas, mas a gente vai respondendo na medida do possível, então. Bom, muito obrigado, Tiago. Pessoal, quem tiver interesse então no certificado, a gente pede para responder a nossa pesquisa de satisfação. Assim que vocês fecharem a tela, já aparece para a gente, tá? Eu vou estar transmitindo todas as perguntas para o Tiago vai estar respondendo por e-mail. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, podem estar mandando um e-mail tanto para mim quanto para o Tiago, tá? O e-mail é marcos.rachid@br.sparexarco.com e o do Tiago tá ali na tela, tá? O Tiago Acosta. Tiagão, obrigado aí pela apresentação, tá? Pessoal, a gente tem então um treinamento agora dia 30. Quem tiver interesse em se inscrever, tá lá no nosso LinkedIn, o link de inscrição, tá? Bom, uma boa semana aí para todo mundo. Tiagão, valeu. E até uma próxima. Quem tiver interesse pode fazer contato, aí pode dar um print na tela aí, ficar com os meus dados e entrar em contato diretamente. Obrigado, pessoal.